17 anos, quando eu larguei a escola, eu ficava aqui em casa, sem fazer nada, seguindo a minha vida. Aí fui começando a sentir tristezas, porque eu não falava com ninguém, não conseguia conversar com ninguém, dialogar com ninguém. Aí foi indo e cada vez foi aumentando as tristezas no meu coração. E assim, te falar que é difícil esse negócio de essa tristeza toda. Eu acho que é uma das piores doenças que tem, porque é muita dor no seu coração. E aí com o tempo foi passando, eu fui sentindo cada vez mais sozinho, cada vez mais sozinho ainda. Não falava com ninguém, ficava aqui em casa, sem sair. E assim tem sido a minha vida até há pouco tempo atrás. Eu fui curado mesmo dessa doença tem uns 2 meses só, então faz pouco tempo que o Espírito Santo me curou. E eu tenho agradecido muito por tudo que ele tem feito, porque eu já pensei muitas vezes em me matar, em pular do prédio e morrer. Sempre senti vontade de morrer. Eu sempre disfarçava essa tristeza, eu sempre ficava sorrindo para que ninguém percebesse quanto era triste na minha vida. Bastava eu sentir a dor que eu precisava, ninguém mais precisava sentir essa dor. Então eu quis sofrer sozinho. Então não pedi ajuda de ninguém. Fui sempre sentindo essa dor sozinho. Aí, velho, eu já, aqui nessa casa mesmo, lá em cima na varanda, eu subia em cima da varanda lá, ficava olhando pra baixo. Deus, eu quero morrer, Deus, me leve pro céu, por favor, eu não aguento mais viver aqui. Não aguento mais essa vida, eu não consigo não ter amigos, eu não consigo conversar com ninguém. Não consegue sair palavras da minha boca, Pai. Me tira daqui, eu não quero mais viver. É assim que era as orações. E, velho, eu nunca tive um coração ruim assim pra desejar o mal de ninguém. Eu sempre quis o bem das pessoas, sempre quis ajudar as pessoas. Mesmo quando eu não conhecia Deus de verdade. Mesmo acreditava em Deus, mas não sabia quem Ele realmente era. E mesmo assim, eu queria morrer e eu não queria me suicidar, porque se eu suicidasse, eu ia pro inferno. Era assim que o Marquinhos até falou isso pra mim um dia lá na casa dele, quando eu tinha uns 8 anos na época, nem tinha nada a ver com isso. Aí falou que quem suicida vai pro inferno, aí isso ficou na minha cabeça. Mesmo não tendo aquela doença naquele momento, aquilo ficou na minha cabeça. Aí foi passando o tempo, foi isso, velho. Minha vida assim, dos 17 anos aos 22 anos, foi essa vontade de querer morrer, de querer ir pro céu. Porque eu não aguentava mais viver nesse mundo. Tentei pegar faca, cortar minha garganta, várias coisas já. Mas eu nunca queria levar essa tristeza pra ninguém. Sempre quis sofrer sozinho. Nunca, e isso era errado. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que era errado, eu não queria que ninguém sofresse. E eu não entendia porque Deus me deu essa tristeza toda, porque eu era tão triste, porque essas coisas aconteciam. Eu nunca desejei mal a ninguém, sempre quis o bem das pessoas. Por que tudo isso acontecia comigo? Por que toda essa tristeza na minha vida? E te falar que cada coisa que aconteceu, cada sofrimento que eu sofri, tudo teve um propósito. Tudo teve um propósito para eu viver agora. E agora eu sei o que é dor, eu sei o que é tristeza no coração das pessoas. Eu vou ajudar cada pessoa que estiver triste, estiver doente, eu vou ajudar cada pessoa a passar por essa fase. Porque eu não quero que ninguém sofra como eu sofri. A tristeza foi bom. Não foi bom naquela época, mas vai ser bom. Foi bom eu ter passado por tudo isso. Isso vai realmente me ajudar muito no futuro. Eu tinha que sofrer para aprender. Tem até uns versículos aí que falam que o sofrimento é bom pra gente. Sofrer essas coisas é pro nosso aprendizado, pro nosso propósito, pro nosso futuro. Deus tem um grande propósito para cada um de nós. Mesmo que a gente sofra muito, se nós buscarmos a Deus, Ele trará grandes recompensas para nós, todos nós. Nem o Felipe falou lá em Jeremias 1, desde o ventre da nossa mãe, Deus já prepara a gente, já prepara para o nosso propósito, já profetas das nações, né, como diz lá. Então é isso, Ele separa cada pessoa para o seu propósito. Às vezes sofremos dores, tristezas, mas tem o seu motivo, tem o seu propósito, nada disso é em vão. Por motivo do que eu sofria tanto,
muitas pessoas podiam sofrer mais do que eu, mas eu sofria porque eu não tinha um coração ruim. Eu sempre, mesmo quando eu não conhecia Deus, eu apenas sabia que Ele existia. Eu nunca quis mal de ninguém. Eu nunca quis machucar ninguém. Eu acabava machucando sem querer, mas não era porque eu queria. É mais porque a tristeza acabava enchendo meu coração de angústia, de amargura. E aí, velho, o Xande e Leandro várias vezes me tentaram levar para uma revisão de vida. Eu tenho resistido a todos eles, foram várias e várias vezes. Mas ele pegava a Bíblia assim, se aparecer um versículo aqui que é pra você, você vai. Ele com a Bíblia não faz nada a ver com o negócio. Porque eu tava com o coração fechado, eu não queria ir. Não adianta se eu fosse, talvez, eu ficasse meio ressentido assim em ir da próxima vez, quando eu realmente quisesse, porque eu poderia achar ruim a palavra, eu não ia sentir nada, então, por quê, velho? Se eu tivesse ido, não teria acontecido nada, porque o coração era totalmente fechado. O Luiz Paulo, ele foi usado muito para mexer comigo, assim, muitas vezes nas orações dele. Em todos os Aviva Campos que ele fazia, parecia que era Deus falando através dele. Eu até comentei isso com ele. Teve umas 5 vezes que ele colocou a mão na minha cabeça e orou. Velho, como que ele sabe que eu sinto isso? Como? É impossível. Ele chorando, falou, orando. Ele nem lembra o que falou, mas, velho, eu naquele momento, eu acreditava em Deus, mas não sentia aquele negócio assim. Às vezes existe, mas e aí? Sabe? Não era aquela persistência, eu não confiava em Deus, eu não realmente acreditava. Eu apenas acreditava que Ele existia, mas não sabia o que Ele fazia. Você não sentia, né? Não sentia. E mesmo assim, o Luiz Paulo orando lá e falando na minha cabeça, que isso não é possível. Mesmo naquele momento, aquela tristeza, aquela angústia, eu mesmo assim, na hora eu pensei, cara, parece Deus falando através do Luiz Paulo. Eu senti, todas as vezes que ele orava para mim, eu sentia que era Deus falando. E eu, naquele momento, pra mim, não era fácil acreditar nisso. É complicado, porque eu não acreditava em Deus direito. Eu sei, eu acreditava, né? E pra eu achar que Deus estava falando assim diretamente com ele, pra mim, isso era realmente a presença de Deus ali. Porque eu não tinha dúvida. Eu não sabia quem era Deus, eu não sabia quem era Deus. Ele existe, mas quem é ele? Ele não me vê. Eu nunca tive nada assim com ele, nunca. Teve várias vezes assim, de angústias que eu até falava assim, cara, Deus acho que não existe não, velho, porque não é possível. Tanta dor assim, não é possível, por que tu faz isso comigo, Deus? Eu não entendia. Mas tudo teve um propósito. E agora eu tô aqui, velho. O Xixi falando ali que como é difícil eu estar aqui falando essas coisas, mas velho, eu na célula mesmo, nem falar assim, eu falo pra interrompendo. Quanto mais dar uma célula, um testemunho, mostrando. Isso que eu tô falando pra vocês, eu nunca falei pra ninguém, absolutamente ninguém sabe. As pessoas imaginavam que eu tinha depressão, mas não entendia a dor que eu sentia. Não entendia direito como que era a situação, como era triste viver aquilo. Mas tudo teve um propósito e Deus me segurou várias vezes em atos ruins da minha parte, ao tentar me suicidar, esse tipo de coisa. Ele me falou pra mim, já me revelou que era ele que estava me segurando ali, que ele tinha um negócio pra mim. E agora está sendo revelado, porque eu fui nessa revisão de vida por conta própria. Falei, não, o Luiz Paulo comentou a revisão de vida que vai ter, o Rafael chegou e falou, Felipe, se tu for, eu vou. Aí eu me animei assim, beleza, eu vou conhecer alguém, então bora. Aí eu comecei a perceber que eu estava indo mais por Deus, mas porque tinha alguém lá comigo também, né? Comigo. Aí eu percebi que não era esse o propósito que eu tinha que ir. Eu comecei a orar sem pensar, Deus, eu não posso ir por esse motivo. Eu tenho que ir apenas para te buscar, apenas para te buscar. Não é cumprir um protocolo, né? Oi? Seria cumprir um protocolo. Você sabia que você tinha que ir buscar Deus. Então, aí eu comecei a orar assim, comecei a sentir, beleza, então de boa. Aí o Rafael chegou e falou que não ia, que tem que estudar. Se fosse antes, eu até ficaria com raiva, assim, porque eu já tinha falado pro pessoal que eu ia, aí, velho, o bicho não vai, então eu não quero mais não. Agora eu já falei, não vou poder falar não. Mas nesse momento, eu tava tão bem, assim, que foi até bom o Rafael não ter ido. Foi bom eu estar sozinho lá na revisão de vida. Porque eu podia agir da forma que eu quisesse lá, não conhecia ninguém.
Acabou que o namorado da minha mãe foi também, né? Mas eu nem conhecia direito, então não fez muita diferença. Mas, velho, vou te falar que palavra nenhuma iria me fazer mudar, não importa em qual culto, ou em qual célula, ou em que lugar eu estivesse, nenhuma palavra iria me transformar, nenhuma palavra iria mudar, porque eu escutava, mas não entrava no meu coração de verdade, eu não sentia o amor que o Espírito Santo tem pra mim. Então, eu falei, a Bispo Marcelo estava orando lá no encontro, beleza, primeira vez, primeiro dia, eu até dei umas tonteadas assim, comecei a ficar zonzo, eu, pô, segurei, fica quieto. Aí eu de boa, tranquilo. Aí na outra vez, no último dia, ela começou a orar de novo. E eu comecei a orar ao mesmo tempo, pedindo, Senhor, entra no meu coração, Senhor, me mostra o que tu queres pra mim. Fala comigo, Senhor, use-me. Entra, penetra no meu coração, Pai, penetra. Aí foi entrando, eu fui sentindo o Espírito Santo. Aí o pastor foi lá, colocou a mão na minha cabeça. Eu caí no chão, o Espírito Santo, não conseguia me mexer. Sabia tudo que estava acontecendo, mas não conseguia me mexer. Porque a unção era tão forte, não tinha como mover, não conseguia fazer nada. Aí fiquei uns 5 minutos lá, levantei de novo, o Xande veio, colocou a mão na cabeça, já ia pra frente, ele foi e segurou assim, cara, porque se eu caísse pra frente eu ia me machucar, né? Aí ele me segurou assim, eu até escutei assim, o tom de voz dele mudando, de felicidade, assim, porque ele viu que eu tava sentindo. Aí eu caí pra trás, caí pela segunda vez, no mesmo momento, sentindo o Espírito Santo, fiquei lá mais 5 minutos. Eu vou te falar que essa unção que Deus me deu, eu não sei se é o batizado do Espírito Santo isso. É, né? Então, eu fui batizado pela água e pelo Espírito Santo no mesmo dia. Que bom, né? Então é isso, velho. Eu fui batizado pelo Espírito Santo, não quis mais abandoná-lo de jeito nenhum, porque o que eu sentia ali, velho, eu sabia que podia mudar-me completamente. Nenhuma palavra me mudaria, mas o Espírito Santo, o sentimento dele, vai me transformar totalmente. Tá me transformando já, eu tenho sentido isso. Depois da visão de vida, eu cheguei em casa, caí mais umas 2 vezes no quarto ali, com o Espírito Santo, pegava a Bíblia, começava a ler, orar, querendo mais receber mais, cada vez mais. Aí, meus braços começaram, tem uma vez que eu caí, meu braço ficou de fora da cama, só que ele começou a se mover sozinho, né? Foi fazendo assim, depois foi subindo, fazendo o mesmo movimento. E o engraçado é que quando eu abri os olhos, eu não me mexi, mas tinha um ferro aqui na minha frente. Como é que o meu braço estava indo assim? Aí quando eu abri os olhos, começou a bater meu braço aqui no ferro. Ué, como é que tava atravessando? Tava atravessando o ferro como assim, velho? Eu tava sentindo tipo isso, porque eu tava parado no mesmo lugar, não mudou, tava desse jeito aqui, mano. Ficou um tempão assim. Aí, depois disso, todos os dias assim, eu tenho buscado o Espírito Santo cada vez mais. Ele tem agido dessa forma comigo, meus braços se movendo, cabeça se movendo, tudo se movendo com o Espírito Santo. Eu senti que minha cabeça ela movia positivamente e negativamente. E quando eu fazia uma pergunta para Deus, né? Então eu achava que eram respostas, mas muitas coisas foram reveladas erradas. Aí o Xande até me ajudou com isso, porque eu falei tudo isso pra ele, ele falou que tem que tomar cuidado com esses negócios, porque podia... Como é que você falou, Xande? Você falou que... Pode ter uma interferência natural sua, né? Da sua percepção mesmo. É. Mas que faz parte da vida cristã, você aprender a caminhar com Deus. E o nível de intimidade que você atingiu foi muito rápido. E assim, a sua mente hoje ela é humana. Dentro de você tem um espírito, tem uma alma. Mas a sua mente hoje ela é humana. Então o que acontece? O espírito ele fala e o seu corpo responde. Mas acaba que às vezes tem uma interferência sua, né? Neurológica. Normal, é normal. Eu senti isso algumas vezes, mas tinha vezes que não era assim. Eu pensava na resposta pra mexer sim e mexia não. Então não era mais uma coisa na minha cabeça às vezes. Não, com certeza não. Mas, então, mas mesmo assim, eu acho que nenhum daquilo ali foi resposta de verdade. Eu acho que era apenas o Espírito Santo movendo minha cabeça. Ele te dando um sinal, olha, eu posso te responder. Exatamente, só que não era resposta. Aí o Xande chegou e me falou que tomar cuidado com esse negócio de respostas, que não é pra você ficar revelando nada pra ninguém. Isso, porque tinha pessoas que estavam falando assim, pô, Felipe, revela isso pra mim, essas coisas, vai acontecer isso e tal.
Aí, velho, beleza. Acho que ele começou a falar isso, velho, pera aí, velho, vou parar de ficar revelando coisas porque esse negócio não tá certo não. Mas a maior revelação que você teve agora, eu tenho uma história com Deus, eu tenho mais 19 anos, estou dentro da igreja, fazem 19 anos. A intimidade hoje que você tem com Deus não é para qualquer um. O que você hoje atingiu, Felipe, não é para qualquer um. Então assim, quando você fala, eu resisti muito para o encontro, tudo, eu sou uma pessoa que sou totalmente a favor desse fato da pessoa querer ir ao encontro, é um dia que está marcado na história de Deus. Então não adianta você, às vezes, querer ir para cumprir o protocolo, foi como eu disse pra você. Se for forçado, você não vai sentir nada. Eu tenho certeza que esse dia que você foi uma decisão sua, claro, mas esse dia estava anotado, cara, no seu livro. No livro da sua vida, estava lá anotado. Que esse dia é o seu dia, entendeu? E é assim que acontece. Só tem que fazer agora, só abrir a porta do seu coração, igual você falou. Porque Deus tem muito pra você. Tem Não é muito pouco, pra todos não. nós. Eu tenho esse ano mesmo, tenho visto as pessoas aí, a atitude de algumas pessoas, profecias, que Deus esse ano tá usando tantas pessoas e vai usar tanto até o final do ano. É impressionante ver essas coisas acontecendo. E vou te falar que essas coisas têm acontecido comigo porque eu tenho tentado buscar ele de verdade, assim, eu tenho tentado, tudo que eu tenho lido aqui na Bíblia, ouvido, eu tenho tentado praticar, eu quero fazer o que é certo, eu não quero fazer o que é errado. Eu vou até fazer um Tiago 1:19-25. Eu quero falar um pouco sobre praticar o bem, né? Praticar o que a gente ouve, o que a gente tem pra gente. Agora vocês podem começar a falar mais, tá? O testemunho já acabou, agora é palavras. Tiago 1:19-25. Aqui. Meus amados irmãos, tenham visto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. A gente muitas vezes ouve o que as pessoas falam aqui na célula, no culto, mas até às vezes a gente acha até legal, pô, que massa a palavra, isso vai me ajudar tanto. Só que a gente não pratica. E o que isso adianta? Não adianta nada. A gente só está ouvindo, mas não está praticando nada do que Deus tem pra gente. A gente precisa praticar, precisa saber o que a gente tem que fazer. A prática que vai nos trazer a bondade. Enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Velho, aconteceu muitas vezes comigo. Eu olho para o espelho assim, eu tento me lembrar de como eu era, não consigo, velho. É exatamente a mesma coisa. A gente ouve a palavra, mas não pratica, não faz o que Deus tem pra gente. Ele quer que a gente pratique o bem. Ele quer que a gente faça exatamente o que está escrito aqui. Tudo que está escrito aqui é pra gente fazer. Não pecar, não fazer coisas que vocês acham que é errado e mesmo assim acaba fazendo. Aí só terminando. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se você tudo que você ouvir, você fizer e praticar o que Deus está te falando com o Espírito Santo, se você for praticar cada coisinha aqui, eu te garanto, vai ser muito feliz, muito feliz. Como diz aqui, será feliz naquilo que fizer. Tudo que você decidir fazer e que for da vontade de Deus, você será feliz, muito feliz. Só Diga, pode um falar. parênteses. Muitas vezes as nossas atitudes falam muito mais alto do que palavras. Sabe, a gente nunca vai ser transformado se não tomar as atitudes. Com certeza. Se for só não ouvir, que não vai mudar nada na nossa vida. A gente pode estar aqui na igreja, no culto, na cela, sempre escutando a Deus, mas não pratica nada. Então isso não muda nada na gente. Você ouviu muito tempo, né, Felipe? Como você mesmo disse. Por muito tempo você só ouviu, mas aquilo não tinha ouvido. Exatamente. Você escutou, você não ouviu, né? E assim, porque quando você escuta e de alguma forma você não pratica, isso na verdade é uma falta de fé, né? Assim, a Deus fala pra você assim, meu filho, vai lá e fala de Deus para aquela pessoa. Você sente que tem que fazer aquilo. No seu coração você sabe que você precisa fazer aquilo, mas você não faz. O que é? Falta de fé. Sabe? Se a palavra de Deus ela não gerar resultados na sua vida a ponto de você, de alguma forma, passar isso para os demais, tem alguma coisa errada.
Então você tem que sempre ponderar e avaliar isso, sabe? Porque se a fé serve só pra você, tem alguma coisa errada. E não tem fruto natural, tem alguma coisa errada. Tem momentos de lutas? Tem. Mas ela vai gerar algum fruto que vai atingir alguém ou vai atingir o seu caráter, que vai estar mudando o seu caráter, mas sempre com reflexo de atitudes. Porque a palavra pela palavra, a letra pela letra, gente, não, sabe, você pode, como o Filipe falou, você pode ir a 1000 cultos, se aquilo não transformar a sua vida, não adianta de nada. Sabe, se não gerar em você uma vontade de fazer, uma vontade de mudar, não adianta de nada. Outra coisa também, isso eu aprendi recentemente com o pastor Gustavo, que foi até o que você falou, Felipe. Eu tenho sentido que Deus tem falado comigo, mas eu acho que não é Deus falando. Aí você, às vezes, Deus deve te dar até um sinal, fala pra Laiana, isso. Aí você fala, essa coisa na minha cabeça, eu vou falar não. Eu vivi anos assim, falando, não, vou falar com essa pessoa, eu tô ficando doida. Vai que não é nada, eu vou pagar de idiota, né? E o pastor Gustavo me ensinou esses dias, e eu aprendi muito isso com ele, para que a gente não tenha medo de falar o que Deus nos revela. Hoje você falou que Deus te deu alguns sinais, o Espírito Santo te deu alguns sinais, você ficou meio na dúvida. É normal, como você mesmo disse, a prática é o que vai te levar ao objetivo final, né? Que é o certo, concreto. Você só tem que praticar hoje, mas não tenha medo de achar que não é. Não é. Se você sentir que algo é seguro, não certeza, porque quase nada na vida a gente vai ter certeza absoluta. Você, antes, converse com a pessoa, se Deus te mostrar alguma coisa, fala assim, olha, eu senti um incômodo vindo de Deus e tudo. Pode ser que não, mas foi o que eu senti, eu tô sentindo me incomodar pra te revelar isso, entendeu? Mas adianta essa pessoa, a pessoa vai entender, talvez ela não entenda na hora, ela entender que 2, 3 anos, a gente não sabe. Mas não tenha vergonha e nem se feche, entendeu? Pra não... Porque sabe por quê? Isso vai morrer dentro de você. Se você começar a ficar assim, será que sou eu? Será que é Deus? Eu compreendi isso quando eu tava esse negócio de positivo negativamente, eu percebi isso. Não bloqueie isso. Você está vivendo algo que é sobrenatural. Quando você... A intimidade com Deus, ela vai atingir degraus, né? Quando você chega nesse nível, Felipe, já é alto. Você já começou do alto, entendeu? Que já é essa resposta física. Isso não é para qualquer um. Então não deixe isso morrer. Continua nisso, buscando isso, que isso é buscado por oração, né? Isso é intimidade com Deus. Então continua buscando isso e tudo. Claro que você vai ter que ponderar algumas coisas. Acontece a gente ter, de tanta ansiedade de querer viver isso, a gente às vezes se confunde. Mas o erro faz a gente acertar também. E isso. Se você não tentar, se você não errar, você nunca vai dar certo. Pra tentar, uma vez ou outra, você vai errar. Né? Então assim, isso é pra todo mundo. Você já tá vivendo um estágio maior até. Mas é pra todo mundo, a gente não tem que ter medo. E esse dom não é pra um ou outro, é pra todo mundo. Eu achava que não. Deus usou uma pedra pra falar. Por que ele não vai me usar? Entendeu? Então assim, tem gente que tem mais aguçado, claro. Mas isso é pra todo mundo. Então quando você tiver com alguém, aí você fica a semana inteira pensando na pessoa. Não é normal, Deus está querendo te usar para falar com aquela pessoa, entendeu? A gente tem que ter esse discernimento. A gente não veio aqui na Terra para falar da palavra de Deus. Deus ele pode nos usar, a gente não tem que ter medo. Eu até esqueci de falar uns negócios aí também, depois da questão de vida, né? Que eu também comecei a falar em línguas, eu comecei a sentir essa vontade de falar em línguas toda hora, minha boca tremendo, fazendo muitos barulhos estranhos. E também essa semana e a passada, eu tenho sentido muito, eu tenho pedido muita sabedoria de Deus, né? Pra Ele me dar sabedoria pra eu conseguir fazer as coisas certas, da vontade dele. Eu até comentei com a Camila, ela tava no carro, 2 dias antes de eu falar com ela, eu falei que tinha sido o melhor dia da minha vida, o dia mais feliz de toda a minha vida, toda a alegria. O que aconteceu naquele dia, velho, foi assim, não foi coisa do Espírito Santo, só senti o Espírito Santo. Isso me trouxe alegria extrema mesmo. Fui pra igreja, cheguei até cedo, às 7h50, cheguei um pouco cedo, não tinha começado ainda. Aí eu fui lá pra baixo, com o pessoal da Arena Team, só que eles estavam conversando com o LP lá no negócio, então eles não estavam lá. Aí eu subi, entrei na igreja e quando eu pisei lá, velho, eu senti que era pra eu ir lá pra frente, sabe? Sentar lá na frente, sozinho. Na verdade, eu sozinho eu fui descobrir quando eu fui pra lá. Eu sentei lá na frente, aí começou, pô, velho, o pessoal vai estar lá atrás, eu vou ficar aqui sozinho. Mas aí eu me toquei, pô, é pra eu ficar sozinho. É pra esse dia eu estar sozinho. E começou o culto, o louvor, velho, eu nunca louvei tanto a Deus como naquele dia. Eu comecei a cantar, gritando alto, não tava me importando que tava do meu lado. Parecia um doido cantando lá. Aí beleza, aí começou a palavra pra... Vai? Você tá batendo o olho, pode ir o olho.
começou a palavra da pastora, da bispa Lúcia lá, falando sobre força, você tomar atitude nas suas vidas. Eu já escutei isso várias e várias vezes, eu sempre soube que era pra mim essa palavra. Eu tenho percebido que o impossível Deus faz na nossa vida, mas o possível quem faz é a gente. É a gente que tem que fazer o possível. O impossível ele faz, ele só ajeita o possível para ser mais perfeito. Que nem em Romanos 12:2 lá que fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, né? Ela não é só boa e agradável, ela é perfeita. Então tudo que vai ser na sua vida vai ser perfeito. Tudo, o caminho que você seguir, se for com Deus, se for seguindo os passos dele, querendo o bem das pessoas, amando mesmo, amando de verdade, tudo que vai acontecer não vai ser só bom e agradável, vai ser perfeito na sua vida. Às vezes eu pensava assim, o que Deus, eu sempre falava o que Deus podia fazer por mim, ele fazia tudo que a gente imaginava e fazia muito mais. Só que eu ficava fazendo uma brincadeirinha, né, no passado. Então eu vou pensar um monte de coisa aqui e eu quero ver se essas coisas vão acontecer. Eu pensei vai ter Ferrari, ter uma mansão, pensei um monte de coisa. E eu achava que todo aquele pensamento eu duvido que seria mais que aquilo. Aí, depois de sentir o Espírito Santo assim, gente, não é assim não. Tem coisas que a gente não sabe que existe, velho, que é invisível, mas que a gente, pela fé, a gente vai percebendo isso. A fé a gente vê o que não é visível, né? Eu não acredito que seja só crer. Crer, o diabo também crê, senão o diabo está cheio de fé. Eu acho que... É verdade. Então, não é só crer não, velho. É você sentir o Espírito Santo, como ele tem agido comigo. Quanto mais ele tem agido essas coisas, mais eu tenho visto essa atitude, não tem como eu negar. Não tem como eu dizer não, eu tô vendo. Então minha fé naturalmente vai crescendo. E para isso acontecer, a gente tem que buscar a Deus, fazendo o bem, querendo praticar a bondade mesmo. E desse jeito o Espírito Santo vem e fala com a gente, e assim a nossa fé vai crescendo em pouquinho em pouquinho. Deixa eu continuar aqui. Tiago 2, 8-11. E velho, ele tem assim, essa sabedoria que Deus tem me dado essa última semana. Tem vindo milhares de coisas na minha cabeça, assim, falando, assim, sabe, que isso é, como é que eu tô pensando tudo isso sobre sobre um versículo. Eu ficou uma hora ali pensando sobre o mesmo versículo, que isso, velho, não é possível, eu não consigo fazer isso. Então quando a presença de Deus é certeza mesmo, 100% certeza, é o que eu tava sentindo, porque não tinha como tudo aquilo passar pela minha cabeça. Comecei a sentir muita sabedoria. Muita sabedoria sobre as coisas, eu tenho começado a perceber que... Porque a gente, quando eu tô lendo a Bíblia já há uns 4 meses, né? Eu tô quase acabando de ler, eu li o Novo Testamento umas 2 vezes. E todos os versículos que eu tenho aqui foi que eu li, eu não procurei nada no computador. E eu comecei a ver, velho, preparando a célula aqui e tal. Tem até um fato interessante, que eu tava preparando os testemunhos, aí eu até comentei com o Felipe. Eu tava no computador escrevendo lá o testemunho assim, pra ver exatamente como eu vou falar, né? Aí eu cheguei no culto lá, o bispo Rodovalho chega e fala: não adianta você preparar o que você vai fazer, escrevendo no papel. Deixa que o Espírito Santo fale com você. Tem até Lucas 12:2 aqui. Não adianta. Não adianta, velho. Eu comecei a rir, porque eu orei pra Deus me falar o que eu deveria fazer, pra Ele me responder. Sabe quando você acha que uma palavra é apenas pra você no culto? Foi o que eu senti. Aí aqui, ó. Pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinaram o que deverão dizer. Não adianta você ficar escrevendo o que você deverão fazer. O Espírito Santo na hora vai falar com você e vai te dizer exatamente o que você tem que fazer. Amém. Só um parênteses, isso foi algo que Deus já me incomodou, sabia? Tinha época que eu preparava a célula assim, escrevia tudo. Deus falou assim, não pode parar. Deus falando, sabe? Porque Deus já me incomodou em relação a isso. Olha aí. Tiago 2, 8-11. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então assim, velho, a gente pode achar que a gente é bom, às vezes, a gente tá com Deus, né? Tanta gente fazendo coisa errada aí, matando, estrupando, fazendo um monte de coisa, a gente tá com Deus aqui. Mas, velho, você não é melhor do que ninguém, você não tá sendo melhor do que ninguém. Você pode ser até santo, mas se em apenas um pontinho você errar,
tudo vai cair sobre você ao mesmo tempo. Tudo que você fez vai cair ao mesmo tempo. Que é que nem ele diz aqui. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrar inteiramente. Então tudo que você construiu pode ser quebrado em apenas um ponto. Agora, como não quebrar esse negócio? A gente às vezes pode pensar que é impossível não pecar, não fazer o que é errado. Realmente é muito difícil. O Xavier me falou lá depois da revisão, no ônibus, estava conversando com ele. Ele até chegou e falou, é muito difícil pecar. Até andar na via, acima da velocidade, você está pecando, porque a lei dos homens tem que cumprir. E isso, naquela mesma hora, pô, velho, então não vou fazer isso não. Desde esse negócio, assim, comecei a dirigir, assim, eu tô tentando o máximo possível seguir apenas a via, sabe? Não passar. Às vezes até chato quando tô com alguém no meu lado, assim, devagarzinho. Mas se é a lei de Deus, eu tenho que cumprir, eu não quero pecar não. Eu quero fazer apenas o que é certo. Baixar um filme na internet. Não, mas podia ler o resto É, o resto da passagem, porque senão a ideia fica cortada, né? Deixa eu ver. Porque aquele que disse não cometerás adultério também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedeis, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa parte aí, só para esclarecer, quando Jesus veio ao mundo e morreu por nós, ele cumpriu a lei. Ele pagou o preço que era pela nossa morte. Se descumprisse qualquer ponto da lei, a gente estava condenado. Da forma que está escrito aí. Só que hoje a gente vive uma nova promessa de Deus, uma nova aliança, um novo testamento. A gente vive pela graça. Então hoje a gente tem que aprender a viver pela graça. Saber viver, assim, ser agradecido e viver essa vida em Deus, cumprindo a lei, porque a lei não foi anulada, ela foi cumprida. Mas não com aquela coisa assim que você tem que pagar o preço pelos seus pecados, que se você, sei lá, baixar um filme, você vai queimar no inferno. Não, você tem que buscar a estatura do varão perfeito, claro. Mas saber que não vai ser isso que vai tirar a sua salvação, não vai ser isso que vai te mandar para o inferno. Também não estou dizendo para ninguém ser parcial com o pecado, que a Bíblia diz, eu não lembro onde, que você tem que ser imparcial com o erro, imparcial com o pecado. Mas não vai ser, assim, só para não virar uma paranoia geral, assim, de transgredir um ponto da lei, você vai para o inferno. Eu já fui muito assim, muito legalista. Exatamente a palavra que eu usava assim na época, que eu via qualquer coisinha errada assim, eu criticava na minha mente, assim, eu ouvia uma música do mundo assim, já tampava os ouvidos, ficava aquela coisa, aquele mundo lá, ridículo, entendeu? Que com certeza não era isso que Paulo pregava, não era isso que Paulo fazia. E assim, a gente tem que se aproximar das pessoas e não me afastar delas, porque meus amigos me chamavam para ir para um churrasco, sei lá o que, eu sabia que só ia ter pessoa do mundo. Eu não ia, justamente porque eu ia ouvir música do mundo, eu ia estar num ambiente ali mundano, mas na verdade eu tinha que ir lá para resgatar eles, né? Porque Jesus também sentou na mesa com os escarnecedores lá, os pecadores. Então assim, um pouco antes de eu namorar com a Camila, que eu quebrei esse legalismo na minha vida, que estava incomodando já, o Luiz Paulo tinha conversado comigo já, o Rafael. Assim, não era mais por amor, né? A Deus que eu fazia isso, mas só pela... Religião. Não sei nem se é religião, mas é pela razão da coisa ali, entendeu? Eu não achava que Deus ia se agradar, e aí eu coloquei dentro de mim e continuo daquele jeito. Porque um dos grandes males da religião é o fanatismo, porque isso se encaixa um pouco como fanatismo, né? E isso só afasta mesmo. Que isso foi bem no início do protestantismo no Brasil. Quem era evangélico era muito criticado. Por quê? Porque eram muito legalistas, entendeu? Principalmente a igreja, a Assembleia de Deus. Porque eles tinham muito essa cultura. Que era a saia aqui. Eu conheci uma assembleana que ela tinha a perna mais cabeludada que o marido dela. Porque ela não depilava a perna, não cortava o cabelo, não fazia sobrancelha. Peraí, isso é uma questão até de... Para a mulher é higiene até, né? E aí eu cresci vendo aquilo, mas eu não concordava. Desde pequena ia pra igreja, mas eu vi que, meu Deus, sabe que eu vou crescer assim? Eu vou ter que ser assim? E daí eu cresci e vi que não, isso é religião.
E Deus abomina a religião, ele não gosta de religiosidade, ele quer Nem espiritualidade. Jesus tinha religião. Não tinha. Não sei porque tem essa batalha. Por isso que eu sempre falo, assim, quando eu me apresento, você é evangélico, eu sou cristã. Não, é o que eu sempre faço também. Eu sou cristã, né? Evangélico é a igreja que hoje eu escolhi, que é onde eu sinto a presença de Deus, tudo, mas acabou as igrejas do mundo, derrubou tudo, e aí? Eu tenho Cristo, entendeu? A minha religião, o que eu vivo hoje é o que Cristo ensinou. Então eu sou cristã. Mas a religião, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque você começa a agir pela religião. Espera aí, tá agindo porque Deus ensinou você a fazer isso, você tem que fazer isso, porque Deus pregou, Jesus pregou quando veio na terra que tinha que fazer dessa forma. Não porque a religião me diz, se eu não fizer, eu vou morrer crucificado, meu Deus, eu tô inferno. Não é assim, a gente tem que viver a alma que tudo isso quer, a alma que envolve tudo isso, né? O que isso significa. Não que a religião prega só fazendo por meio de um inferno. Porque muitas coisas a gente faz não vou pro inferno. Não é assim que a gente tem que fazer o que é certo, pregar o bem. A gente tem que fazer por amor, né? Por amor, o amor é o Deus. vínculo da perfeição, né? Isso. Que a gente hoje vive numa relação de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus aqui pra gente, não é? Então, o que isso significa? Tudo Ele isso, meu amor. amor. Apocalipse 15. Trabalhar na religião. Conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então não seja frio. Seja frio ou quente. Busquem a Deus ou busquem o mal. O diabo ou Deus, vocês decidem. Busquem a Deus porque eu te garanto que é o melhor. A gente não acredita na verdade o que Deus tem pra gente, mas é muito, muito forte. A gente acha que essas coisas boas que acontecem, a gente fala, é de Deus. Mas isso não é nem 1% do que ele realmente faz. A gente só vai saber, só vai descobrir quando a gente realmente buscá-lo de coração mesmo, amando o próximo, querendo o bem ao próximo, sentindo de coração, querendo essa paz de dentro de nós. A gente não vai só salvar a nossa vida, a gente vai salvar outras vidas. E isso é bom demais, salvar a vida de outras pessoas. Todas as pessoas que sofreram contra mim, velho. O tanto que eu sofri, eu não quero que ninguém sofra. E não sejam mornos, sejam quentes com Deus. Amém. Não sejam frios. Quente. Procura Deus. Amém, tá queimando. Queima! É crente. O meu batismo de espírito é o fogo. Um milagre. Eu precisava de um milagre. Quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre. Quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou. Mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração, um milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Oh, um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E o milagre veio você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou. Mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão,